Capítulo 3. O túmulo verde. Sotórios parecia, à distância, o paraíso que os sacerdotes haviam prometido. Uma costa verdejante, vibrante, onde árvores carregadas de frutas exóticas beijavam a areia branca. Depois da fumaça do Rhoine e da pedra estéril da Ilha dos Sapos, aquilo parecia a salvação. Nimeria guiou sua frota para a foz do rio Zamoios, buscando as ruínas de Zametar, uma antiga colônia guiscaria abandonada há séculos. As muralhas estavam cobertas de trepadeiras, e o porto estava assoreado, mas havia sombra, havia água doce e havia pedra para construir. Aqui, declarou Nimeria, fincando sua lança na terra úmida. Aqui nós descansaremos. Mas Sotórios não era uma terra para descanso. Era um organismo digestivo. O horror começou pequeno. Tão pequeno que passou despercebido nos primeiros dias. Eram as moscas. Insetos do tamanho de moedas de cobre que zumbiam incessantemente, depositando ovos na pele suada dos trabalhadores, nas roupas úmidas, na comida. Quando as larvas eclodiam, dias depois, não estavam na superfície. Estavam dentro. Homens acordavam gritando enquanto vermes brancos escavavam túneis sob sua carne, devorando músculos e nervos. Não havia cura. Cortar a carne apenas expunha o sangue ao ar, atraindo mais moscas. Nimeria caminhava pelo acampamento improvisado em Zametar, o rosto coberto por um véu de seda grossa. O som do seu novo reino não era de construção, mas de coceira frenética e choro. Ela via guerreiros que haviam enfrentado dragões de pé, agora reduzidos a crianças chorosas, arrancando a própria pele com facas enferrujadas na tentativa de tirar os parasitas. E então, a selva acordou. Não eram exércitos organizados. Eram sombras na folhagem. Os homens malhados de Sotórios, criaturas brutais, com pele grossa como couro de porco e ossos pesados, não negociavam. Eles caçavam. Eles viam os Rhoinar não como invasores, mas como caça exótica. Patrulhas desapareciam inteiras. Quando os corpos eram encontrados, se eram encontrados, estavam pendurados nas árvores, esfolados e comidos. Mas a pior ameaça veio do céu. Nimeria estava no topo da torre em ruínas de Zametar, discutindo rotas de fuga com seus capitães restantes, quando a sombra caiu sobre eles. Um guincho agudo, como metal rasgando metal, ecoou. Vivern. Eles eram menores que os dragões de Valíria, e não cuspiam fogo. Mas eram mais rápidos, mais cruéis e caçavam em bando. Eram tigres com asas. Um bando de asas sombrias, Vivern de escamas negras que se camuflavam na copa das árvores, mergulhou sobre o mercado improvisado. Nimeria viu o massacre do alto. As bestas não queriam queimar a cidade. Elas queriam comer. Elas agarravam crianças com suas garras traseiras e as despedaçavam no ar, cobrindo as tendas abaixo com uma chuva vermelha. Ela desceu correndo, espada na mão, mas o que uma espada pode fazer contra a natureza desenfreada? Ela viu Yandre, seu velho capitão, ser partido ao meio por um viver barriga de fogo. Isso não é uma terra, Nimeria gritou, matando um lagarto menor que tentava morder sua perna. Isso é uma boca. Naquela noite, a morte rubra apareceu. Uma febre hemorrágica que fazia os doentes sangrarem por todos os poros. Começou nos navios que haviam ido buscar água rio acima. Nimeria entrou na tenda hospital. O cheiro era de um matadouro. O sacerdote da água, o homem que a havia aconselhado a vir para o sul, estava deitado em uma esteira, suando sangue. Princesa, ele gorgolejou. A água aqui, a água odeia a vida. Nós vamos embora, disse Nimeria, segurando a mão escorregadia dele. Para onde? Ele perguntou, os olhos vermelhos de sangue. O mundo acabou. Não, disse Nimeria, sentindo seu coração endurecer como o aço de sua espada. O mundo é grande. E nós somos teimosos. Ela saiu da tenda. Ela ordenou que os navios fossem preparados. Muitos se recusaram. Estavam cansados demais, doentes demais. Deixe-nos morrer aqui, diziam eles. Pelo menos a terra não balança. Nimeria não argumentou. Ela sabia que aqueles que ficavam já estavam mortos. Ela pegou os que ainda podiam andar, os que ainda tinham medo suficiente para querer viver. Eles abandonaram Zametar. Deixaram para trás milhares de mortos e moribundos, um banquete para as moscas e os Vivern. Enquanto os navios se afastavam da Costa Verde, Nimeria olhou para trás.
Sotórios era linda sob o sol da manhã. Uma beleza tóxica, uma armadilha de mel para moscas humanas. Ela jurou nunca mais se deixar enganar pela beleza. Capítulo 4. A Dança da Morte em Naat. A frota, agora reduzida a menos de 7.000 navios, a maioria deles apodrecendo, navegou para o oeste. A água doce estava acabando novamente. O moral era inexistente. Motins começavam a surgir em embarcações isoladas, rapidamente silenciados pela fome ou pela espada. Foi quando avistaram a Ilha das Borboletas. Naat. Parecia um sonho. Uma ilha de praias de areia branca, colinas suaves e florestas de árvores de casca branca. O ar era perfumado com especiarias. E, por toda parte, nuvens de borboletas coloridas dançavam na brisa. O povo pacífico de Naat os recebeu na praia. Eram seres gentis, com olhos dourados e rostos serenos. Eles não portavam armas. Eles não conheciam a guerra. Eles trouxeram frutas, água fresca e coroas de flores para os refugiados esqueléticos e fedorentos. Salvos, chorou uma mulher Roinar, caindo de joelhos na areia macia. Os deuses finalmente sorriram. Nimeria, no entanto, manteve a mão na espada. Era perfeito demais. Depois do inferno verde, o paraíso parecia suspeito. Por que vocês nos ajudam? Ela perguntou a um ancião de Naat. Somos milhares. Vamos comer sua comida. Vamos ocupar sua terra. O ancião sorriu, um sorriso triste e sábio. A ilha provê, princesa estrangeira. A ilha protege os seus. Fiquem. Descansem. Enquanto a luz do dia durar. Eles ficaram. Por 2 dias, houve paz. Os Roinar comeram, lavaram suas feridas em águas limpas, dormiram sob as estrelas sem medo de viverno. Alguns começaram a falar em queimar os navios ali mesmo, em construir uma nova Nova York-Sar naquelas praias. Mas Nimeria notou algo. Os Naatis saíam durante o dia, mas ao crepúsculo, eles desapareciam para dentro de suas casas e fechavam as janelas com telas de seda herméticas. Eles não deixavam a pele exposta à noite. Na terceira manhã, o segredo de Naat foi revelado. Não com rugidos, mas com silêncio. Nimeria acordou com o som de alguém dançando. Ela saiu de sua tenda. Um de seus guardas estava na praia. Ele girava, rodopiava, os braços abertos para o sol. Ele parecia extasiado. O que você está fazendo? Nimeria chamou. O homem não respondeu. Ele continuou a dançar, seus movimentos ficando mais espasmódicos, mais frenéticos. E então ele caiu. E não se levantou. Nimeria correu até ele. O homem estava morto. Sua pele estava coberta de gotas de suor, suor de sangue. E ele não era o único. Por todo o acampamento, homens e mulheres começaram a se levantar e a dançar. Uma valsa macabra e involuntária. A febre da borboleta. O ancião Naati apareceu, coberto de mantos de seda. Ele olhou para os Roinar morrendo com profunda tristeza. Nós avisamos, disse ele suavemente. A ilha protege os seus. Mas ela não aceita estranhos. As borboletas, elas carregam o espírito da ilha. Para nós, é beleza. Para vocês, é morte. Nimeria olhou para as nuvens de borboletas coloridas que pousavam nos rostos dos mortos, bebendo o sangue e o suor. Era uma defesa biológica perfeita. Uma arma que parecia uma bênção. O ódio subiu em sua garganta. Ódio pelo mundo. Ódio pelos deuses que faziam cada refúgio ser uma tumba disfarçada. Para os navios, ela gritou, sua voz quebrando pela primeira vez. Saiam desta ilha maldita. Agora. Mas muitos não queriam ir. Eles preferiam morrer dançando na areia macia do que voltar para os navios fétidos e para o mar infinito. Nimeria teve que usar a força. Ela ordenou que seus guardas pessoais, aqueles que ainda não estavam infectados, arrastassem as pessoas para os botes. Ela teve que bater em mães que seguravam filhos mortos. Ela teve que ser o monstro para salvá-los do paraíso. Eles fugiram de Naat, deixando centenas de corpos na praia, cobertos por um sudário de asas coloridas. De volta ao mar, a situação tornou-se crítica. Os navios estavam cheios de doentes. A água de Naat estava contaminada com o agente da febre. Nimeria convocou seus capitães para o canção do rio. Para onde?
perguntou um deles, um homem que havia perdido um olho em Sotórios. O leste é fogo. O sul é doença. O norte é Valíria. Não há para onde ir, Nimeria. Vamos afundar os navios e acabar com isso. Valar Morghulis. Nimeria olhou para o mapa. Seus dedos traçaram a linha do mar para o oeste. Para o desconhecido. Para onde os mapas terminavam. Dizem que há uma terra, ela disse, a voz baixa. Além dos degraus de pedra. Uma terra de areia e sol vermelho. Dorne. Dorne é um deserto, cuspiu o capitão. Pobre, seco e cheio de selvagens que lutam entre si. É pobre, concordou Nimeria. O que significa que Valíria não o quer. É seco, o que significa que não há pestes. E os selvagens? Bem, nós somos selvagens agora também. Ela sacou sua adaga e cravou-a no mapa, sobre a península de Dorne. Nós vamos para o oeste. Atravessaremos o mar de verão e os degraus. Se morrermos, morreremos tentando encontrar um lar, não fugindo de monstros. É uma viagem suicida, disse o capitão. Tempestades. Piratas. E a distância. Então reze, disse Nimeria. Reze para que a mãe Rhoyne ainda tenha algum poder sobre a água salgada. Porque nós vamos. E se alguém tentar virar o navio para trás, eu mesma cortarei sua garganta e darei aos tubarões. Ela olhou nos olhos de cada um deles. Ela não era mais a princesa de mantos de seda que fugira de Nova York Sar. Sua pele estava curtida pelo sol e pelo sal. Seus olhos eram duros como sílex. Ela era a rainha das cinzas, a rainha dos mortos. Preparem-se, ela ordenou. Vamos atravessar a tempestade. E assim, a frota virou suas proas para o sol poente, deixando para trás os horrores do leste, navegando em direção à última posta de uma civilização que se recusava a morrer.